Olá, meu nome é Leandro Piazon e hoje nós vamos falar sobre uma série de 6 livros publicados por Malbataan nos anos de 1967 e 1969. Nós chamamos de Antologias do Bom Professor ou a série do Bom Professor de Malbataan. Hoje, 6 de maio de 2020, comemoramos o aniversário do professor Júlio César de Mello e Souza, o Malbataan, e o Dia Nacional da Matemática. Vamos falar um pouco, falar de uma fração do trabalho desse professor, engenheiro, conferencista, matemático, um homem com muitos predicados e que merece, com certeza, muito da nossa atenção. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao GPMAI, na pessoa do professor Sérgio Lorenzato, todo o grupo do GPMAI, agradecer ao meu orientador, André Luiz Paulilo, ao professor Galhardo, à Rosana, que colaboraram e possibilitaram a minha presença nessa atividade na Malbatemática Digital. Muito bem. Então, o que consiste essa série de livros do Bom Professor? Essa série, ela consiste em 6 obras, 3 delas publicadas em 1967 e outras 3 publicadas em 1969. As obras publicadas em 67 são A Arte de Ser o Perfeito Mal Professor, O Mundo Precisa de Ti, Professor, e Professor e a Vida Moderna. Em 69, vêm as antologias propriamente ditas. Antologia do Bom Professor, Roteiro do Bom Professor e Páginas do Bom Professor. São obras de caráter professoral, direcionada para um público geral, mas focando nos professores, nos normalistas, nos estudantes, e elas são tratadas assim tanto pelo Malbataan em diversos momentos da apresentação desses livros, quanto pela própria editora, a editora VEC, que foi a primeira vez que o Malbataan publica livros por essa editora. E isso são esses detalhes que nos chamaram a atenção para a pesquisa que nós desenvolvemos no formato de dissertação de mestrado, focando esses 6 livros como o nosso objeto. Então, a nossa preocupação era a análise material dessas obras, o conteúdo, a bibliografia utilizada, como o Malbataan escreveu, a relação entre autor e editor. Então, tudo isso foram questões que nós nos preocupamos. O repertório utilizado, etc. e tal. Então, o primeiro livro da série, nós começamos a tratar, é A Arte de Ser um Perfeito Mal Professor. E nos chamou a atenção pelo título, que é um título curioso. O professor Lorenzato, em um dos seus artigos, relata essa característica do Malbataan em saber escolher muito bem os títulos, títulos que são atrativos para o leitor, e não deixa de ser curioso, que exista uma arte para ser um perfeito mal professor. Na apresentação dessa obra, o Malbataan comenta, ele faz a defesa do porquê, dos motivos que esse título é importante, e nós enveredamos na pesquisa não só dessas obras, como da série como um todo. A pesquisa ela teve um ataque em muitos campos, desde a compreensão dos livros e também do arquivo pessoal de Malbataan. O professor Júlio César, ele, ao longo da sua carreira como educador, como escritor, e ele acumulou, ao longo da sua vida, ele acumulou uma série de objetos, documentos, cartas, cartões, folhetos, recortes de jornal, materiais didáticos, palestras, livros. Ele tinha um arquivo pessoal, e nesse arquivo nós acabamos
pesquisando diversos pontos desse arquivo, principalmente as cartas, os recortes de jornais e as palestras. Num desses, na seção de cadernos de recortes, nós encontramos dois cadernos que são especialmente importantes para compreendermos a dinâmica pela qual esses livros foram constituídos. São os recortes que contêm os artigos publicados por Mauá-Tarran na coluna A Escola e a Vida, na Folha de São Paulo, entre 1963 e 1966. O que acontece? Nessa coluna, Mauá-Tarran publica artigos inspirados numa revista uruguaia, que revista Educação e Cultura, um artigo com o título A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor, sendo seu autor um pseudônimo, né, de nome Domini. O que o Mauá-Tarran faz? Ele pega esse artigo da revista uruguaia, ele destrincha ele em subtemas e subtópicos, e cada abordagem que está presente no artigo da revista, ele transforma em um artigo novo para a Folha de São Paulo. Porque como que o artigo uruguaio está estruturado? O Domini, ele vai colocar no seu texto uma série de condições, de comportamentos, de posturas do professor fora e dentro da sala de aula, que, se bem executadas, entre aspas, colocarão no professor a alcunha de perfeito mau professor. Então, é um artigo preocupado, né, que procura cuidar da postura do professor, do seu comportamento, da sua maneira de falar, de tratar da escola, de tratar o aluno. Malba, ele se inspira nesse material e traz ele para a Folha de São Paulo. Posteriormente, Mauá-Tarran, ele vai preparar esses artigos da Folha de São Paulo, né, que estão na coluna Escola e a Vida, e vai dar um novo formato para ele, e aí sim, um formato para publicar no livro, que é o primeiro dessa série, né, que foi publicado em 1967. Esse método de reaproveitar material já vem sendo observado por outros pesquisadores do trabalho de Mauá-Tarran. Então, nos artigos da Escola e a Vida, na Folha, nós vamos verificar que muitos temas e alguns materiais que Mauá-Tarran trata ali estão presentes no Didática da Matemática. Então, o Júlio ele traz o material da Didática Matemática e publica na Folha de São Paulo. Ele pega a revista Educação e Cultura do Uruguai e publica na Folha de São Paulo. Ele vai trazer também materiais dos seus cursos e palestras. Então, nós vamos verificar uma série de artigos na Folha preocupados com a ética profissional do professor. O professor é frente à escola, o professor frente ao aluno, o professor e o colega de trabalho. Então, e também artigos que vão tratar do comportamento, do dia a dia da sala de aula do professor. Esses temas estão nos artigos da Folha de São Paulo. E o Mauá-Tarran vai pegar vários desses artigos e transformá-los nos 3 livros que foram publicados em 67. Então, no Arte de Ser um Perfeito Mau Professor, nós temos a inspiração no texto, no artigo publicado na revista uruguaia Educação e Cultura. No Mundo Precisa de Ti, Professor, o foco vai ser a ética do professor. Então, os principais artigos que estão presentes, os principais capítulos do livro O Mundo Precisa de Ti, Professor, também estão presentes na coluna A Escola e a Vida, e eles abordam a questão da ética e da moral do professor. Então, nós vamos ver uma sequência de 2 livros preocupados com o comportamento do professor dentro e fora da sala de aula. Com a diferença é que
com a sutil diferença é que o Júlio, ele, na arte de ser um perfeito mau professor, nós vamos, o Júlio vai se preocupar bastante em destacar professores, colegas e experiências que ele viveu ou que ele ouviu falar de maus professores, né? E nessas experiências ele encaixa naqueles subtópicos da revista uruguaia e assim ele constrói o livro. Vale um outro detalhe que às vezes um artigo, por exemplo, da Folha de São Paulo, ele consegue dividir em 3, 4 tópicos e transformar em 3 capítulos do livro. Então nós vamos identificar isso. Às vezes um artigo na Folha de São Paulo, nós vamos encontrá-lo distribuído ao longo das páginas do livro. Então, não necessariamente numa mesma sequência. Então você vai verificar um artigo da Folha dividido em 4, 5 partes e espalhados ao longo das obras. Isso aconteceu com as 3 obras publicadas em 67, né? Também no Professor e a Vida Moderna. O Professor e a Vida Moderna, ele vai diferenciar um pouco do arte de ser um perfeito mau professor e o mundo precisa de ti, professor, num aspecto. Porque a primeira parte do livro também está presente na Folha de São Paulo. Mas a segunda, a última parte do livro é a publicação, né, na íntegra de um curso de didática que o Malbattaran aplicava enquanto professor, enquanto palestrante, mas principalmente professor. Então, é um curso que ele aplicava nas escolas onde ele trabalhou, nas instituições onde ele trabalhou e nos cursos da CADES. Então, o Júlio, ele, mais uma vez, ele pega um outro material e reaproveita esse material e coloca no formato de livro. Essa técnica é importante porque é ela que possibilita que o Malbattaran consiga publicar 3 livros num único ano, de maneira muito rápida. Ele na organização do seu arquivo pessoal, quando ele começa a selecionar os recortes, separar os recortes da coluna Escola e a Vida e monta o seu caderno de recortes, essa montagem já visando a elaboração de um livro. Os artigos utilizados na Folha de São Paulo não necessariamente estão na mesma sequência de publicação nos livros. As sequências elas são misturadas, elas são aleatórias. Mas, para identificar isso no seu caderno de recortes, o Júlio anota na mão números, coloca setas, coloca grifos, que indicam que aquele artigo é usado no livro A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Esse outro artigo vai ser usado no Mundo Precisa de Ti, Professor. Aquele outro, no Professor e a Vida Moderna. Ou seja, nós podemos observar como o Malbattaran utiliza o seu arquivo pessoal como suporte para a composição de um texto que vai fazer parte de novos livros. Então, não é só a questão de reaproveitar material, mas de como ele reaproveita esse material. O processo que ocorre das antologias, ele é inverso. Por quê? Nós não temos a biblioteca do Malbattaran. Então, a biblioteca não faz parte do seu arquivo pessoal. Então, como saber de que modo o Malbattaran tratou os seus livros, as suas revistas, os seus cadernos para compor as antologias que foram publicadas em 69. A suspeita é que o método seria o mesmo, né? Caminhando a pesquisa nessa direção, identificamos que sim. Então, as revistas e cadernos de orientação da CADES, a revista da educação do Rio Grande do Sul, nós conseguimos alguns exemplares desse material e conseguimos confrontar esse material com
os muitos excertos que estão presentes nas antologias, identificamos que Malba retira frases, retira parágrafos para compor essas antologias. Isso com relação às revistas, não só nessas revistas que eu citei e muitas outras, mas nós focamos principalmente nas principais citações que Malba tem nas antologias. Por quê? Nós vamos identificar que o grosso dessas citações, desses excertos, são de nomes de profissionais, de intelectuais ligados ao movimento da Escola Nova. Então, nós vamos ter a presença de Anísio Teixeira, Lourenço Filho, dentre outros nomes. Então, são nomes ligados às instituições como a ABE, a Associação Brasileira de Educação, o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, a Faculdade Nacional de Filosofia. E nós vamos verificar que o Malba também está em sintonia com, com esse grupo. Apesar de Malba não ter se envolvido em questões administrativas na educação, ocupado com esses nomes que eu citei, foram nomes proeminentes na educação, foram reformadores da educação, mas o Malba ele está constantemente citando esses autores, né? Ele cita muitos autores que publicaram e eram membros da ABE. Malba foi membro da ABE, Associação Brasileira de Educação, e ele cita também a publicação de seus colegas, mas o curioso é que ele não vai citar somente nomes renomados, de alto prestígio, professores, intelectuais, gabaritados, reconhecidos já pela sua produção intelectual. Ele vai também citar nomes comuns, professores modestos. Quem são esses professores modestos? Quem são esses nomes comuns? São nomes que participaram, né, ou que mantêm algum tipo de comunicação com Malba nos seus cursos e nas suas palestras. Uma das fontes de onde Malba tira essas citações são de alunos que que fizeram o caderno dirigido. Caderno dirigido, um método de construção do uso do caderno dirigido, que é muito defendida, é um método muito defendido em todo o seu trabalho didático. Especificamente, nós podemos ver essa defesa no livro Professor e a Vida Moderna. Nós vamos verificar, Malba faz uma defesa clara desse método, muito mais bem explicitado. E ele vai utilizar o quê? O produto desse material, o produto desses alunos, também vai estar presente nas antologias. Outra observação importante é que, com o fim da CADES, onde Malba já participava ativamente como professor, o fim do seu artigo, da sua coluna na revista Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, isso em 66, meio que fecham alguns espaços, né, possibilidades de espaço de Malba divulgar o seu trabalho. A publicação pela editora VEC é uma possibilidade de reafirmação de Malba naquilo que ele acredita e como ele pensa a educação. Então, não é simplesmente uma simples defesa de nomes importantes, não. Ele está explicitando aquilo que ele acredita, né? Ele está dizendo, eu estou aqui, né? Eu acredito nisso, eu penso dessa forma. Eu acredito que o bom professor é aquele que permeia todos esses excertos, todas essas notas de rodapé que eu destaco aqui nessas antologias. É curioso notar que nas obras de 67, as dedicatórias são para professores e colegas que trabalharam com Malba. Nas antologias, as dedicatórias são para os seus pais, são para os seus
primos, irmãos, quer dizer, nas obras de 67, ele fala dos colegas. Nas antologias, Malbatarran fala da família. Na antologia do Bom Professor, ele dedica a obra aos seus pais, né? Inclusive ele destaca professores modestíssimos. Então, esse é o entendimento que Malbatarran faz do Bom Professor. Uma forte influência do movimento Escola Nova, do pensamento escola novista. É isso que nós vamos identificar através do entendimento das antologias. Claro, há uma ou outra citação de grupos antagônicos, mas o Malbatarran ele não entra nas disputas como que ocorriam nesse meio, entre esses muitos intelectuais. Tanto que ele cita intelectuais que, vez ou outra, se atritaram aí nas questões administrativas e de compreensão da educação. Então, o trabalho, esse foi o trabalho que nós desenvolvemos, né, para compreender essas 6 obras. O que vale dizer é que são obras que tiveram apenas uma única edição, elas não foram reeditadas, não tiveram outras edições, com exceção da Arte de Ser um Perfeito Mau Professor, que há uma indicação de uma segunda reimpressão, mas materialmente falando, não localizamos nenhuma obra que teve essa segunda reimpressão. Outro ponto que vale destacar são obras populares, é uma encadernação brochura muito simples, barata. Eu acho que vale destacar aqui também uma publicação popular, arrisco a dizer que é uma publicação popular para ser facilmente vendida, consumida, lida com tranquilidade para aquele que assim desejar. Acho que talvez daí, por ser uma publicação materialmente muito simples, dificulta um pouco a preservação desses livros, né? Capa, lombada, miolo, acaba se deteriorando com mais rapidez, naturalmente falando. Uma análise sobre o tratamento que a editora deu para os livros, que a editora destacou muito mais nas capas, todas as capas nós podemos observar, é muito mais destacado o nome Malbatarran do que o título e o seu conteúdo. Isso tem a ver com a questão da editora não ter o know-how, né, não ter a cancha de trabalhar com obras didáticas e talvez até não conhecer o autor, né, com profundidade. Né? É muito importante, né, a historiografia, quem pesquisa a questão entre o autor e o editor, é muito importante a editora conhecer o autor e o autor conhecer a editora para que haja uma sintonia nesse sentido. E como nós não temos o histórico do relacionamento entre Malbatarran e a editora Avec, mas dá a entender que um não conhecia muito o outro, né, num certo aspecto, mas aquilo que existiu possibilitou a publicação dessas 6 obras. Bom, eu acredito que essa abordagem teria muito mais coisas para estar falando especificamente das obras, e tem muito mais a ser pesquisado, né, sobre os assuntos, as ideias de Malbatarran contidas nesses 6 livros. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi prestada e até um outro momento. Muito obrigado.